No dia 7 de setembro de 2020, eu me envolvi em um acidente seríssimo. Eu estava andando de skate, sem camiseta, em um dia ensolarado, e eu estava a mais de 40 km por hora. Eu caí, eu quebrei meu ombro, eu escoriei meu corpo inteiro, eu bati minha cabeça, eu quebrei alguns ossículos da mão esquerda que os meus amigos que estudam medicina vão poder explicar, e eu parei minha vida por alguns meses. Foi um dos momentos mais difíceis de toda a minha vida. O que eu me lembro é de sair para dar uma volta de skate, e a próxima coisa que eu me lembro sou eu na ambulância com o médico perguntando qual era o meu nome e se eu lembrava o que tinha acontecido. A minha próxima lembrança fui eu no hospital, amarrado a uma maca, com pouca roupa ou completamente sem roupa, duas enfermeiras usando buchas de aço para remover da minha pele concreto. O acidente foi muito sério. O que me salvou foi o meu capacete. Capacete que de último minuto minha irmã ou talvez minha mãe mandou colocar. Eu bati minha cabeça tão forte que eu desacordei e meu capacete rachou. Eu certamente teria morrido se eu não tivesse de capacete. As minhas próximas semanas foram muito difíceis. Eu estava no terceiro colegial da escola, prestes a me formar. Todos os meus amigos estavam estudando para o vestibular, estavam prontos para se graduar, e eu estava de cama. Eu estava de cama e eu estava tão dopado de morfina que eu lembro de ver o filme Inglourious Basterds, Bastardos Inglórios, 3 vezes na mesma noite. Ou melhor, não lembro de fazer isso, mas eu vi ele 3 vezes na mesma noite. Eu despertei com um gesso na mão esquerda e uma tipóia na mão direita. Eu fraturei minha clavícula de tal maneira que eu tive que colocar uma tala que tem 14 pinos. Todos os meus amigos estavam estudando. Eu sou canhoto. Minha mão esquerda foi completamente afetada. Eu machuquei esse tendão de forma bastante séria e quebrei 2 ossículos. Eu não conseguia segurar um lápis. Os meus colegas, eles conseguiam segurar um lápis, eles conseguiam estudar. E a minha escola tinha um clima competitivo que era saudável, pelo menos pra minha perspectiva não me machucava tanto, para outros machucava, mas pra mim não machucava. Eu me senti ficar completamente atrás. Eu me senti inútil, eu me senti torpe, ruim, vil. Eu senti como se eu estivesse perdendo mais do que a pandemia já tinha me tirado da minha experiência de colegial. E eu tava com muito medo de não passar no vestibular. E para me sentir útil, em meio a toda essa circunstância, eu resolvi começar a escrever. Na verdade, assim que eu acordei, tinha um livro na minha cabeceira. Esse livro era A Metamorfose de Franz Kafka, versão da editora Antofágica. Para quem não sabe a história da metamorfose, vou explicá-la brevemente. Eis que Gregor Samsa acorda, depois de uma noite de sonhos intranquilos, metamorfoseado como um inseto monstruoso. Eu li esse livro 2 dias depois de despertar do meu sono, ou melhor, depois de despertar do meu desmaio, do meu acidente. Eu era Gregor Samsa. Eu acordei de sonhos intranquilos completamente metamorfoseado, em uma realidade onde eu era o inseto monstruoso, me sentindo completamente removido de quem eu era. E a partir dessa leitura eu vi o poder que a literatura tem, e o poder que os clássicos têm. Nas próximas semanas eu passei obsessivamente lendo e estudando acerca da saúde mental. Esse vídeo também é um pouco para explicar dos meus ganhos com esse acidente. 2 anos depois desse acidente, eu estou na minha faculdade, minha cicatriz está praticamente curada, vai daqui até aqui, mas aqui é a única parte que está um pouco ruim ainda. Eu tenho o movimento completo dos meus ombros, as minhas escoriações deixaram marcas bem leves pelo meu corpo e eu escrevi um livro chamado O Fardo da Lucidez. Sei que muitos de vocês conhecem o Fardo da Lucidez, muitos são meus seguidores nas redes sociais, mas eu vou ler aqui a sinopse para vocês. Malda foi diagnosticada com esquizofrenia e logo foi tida como inapta à convivência social. O ostracismo se sustentou sobre o seu diagnóstico, compreendido como incapacitante. Em uma das suas várias internações, passou a ser atendida por Dante Portofino, um psiquiatra com práticas pouco ortodoxas. Recém-chegado ao Instituto Weingarten, Dante percebe que os pesquisadores dali buscam angariar reconhecimento por meio da escavação da psique humana, ao invés de remediar a condição dos internos. Inserido em um contexto repleto de pessoas com objetivos egocêntricos, Dante se encanta por Malda. Ele passa a dar voz e corpo à sua expressividade e a ensinar os delírios da paciente de forma irregular e contrária aos protocolos. A partir da percepção da sensibilidade e da capacidade de Malda, descrevendo suas indignações acerca da realidade que se apresenta, surge uma chama vanguardista em prol da humanização. Eis a loucura, sintoma da lucidez individual. Aqui está a contracapa, aqui está a lombada, aqui está a capa e ele aberto. Fica uma coisa mais ou menos assim. Eu vou ler um trecho, que é o trecho selecionado para a orelha esquerda, e
para vocês verem mais ou menos do que se trata a escrita. Meu coração, que reconheço pulsar um sangue de hemácias anárquicas, tortas, metaforicamente falciformes, batalhadoras e insubordinadas, palpita de forma feroz por essa realidade tristíssima. Escrevo isso, pois o egoísmo é uma substância que contamina muito pouco as minhas veias excessivamente humanas. Minha mão insiste em escrever o que mais me incomoda em toda a história de Malda. Um sofrimento incoerente. Não sofre porque é louca, mas porque é dita ser. Não deciframos completamente o humano em seu mais puro estado, em todas as suas linguagens. E ele, soberano de si, se pronuncia como um fogo feroz. É uma chama simples, mas inextinguível enquanto estiver viva. Esse é o fardo da lucidez. Foi a minha tentativa de me fazer ser um pouco útil, fazer eu me sentir útil durante a pandemia. Algo que eu fui perceber muito tempo depois, que era uma corrida contra mim mesmo, que a pressão surgia somente de mim. Esse vídeo também vai ser bastante irregular, é um fluxo de consciência, não é planejado, não é roteirizado, eu não sei o que eu vou falar daqui a 10 segundos, mas eu espero que vocês possam tirar bom proveito dessa experiência. Esse vídeo também se tratará um pouco do meu processo de escrita e como eu me tornei o escritor que sou hoje. Depois do meu acidente, eu tinha certeza que algo de divino teria acontecido. Por quê? Um dia antes do meu acidente, eu escrevi a minha primeira carta literária, o primeiro texto verdadeiramente literário. Era uma carta para Deus, uma carta questionadora, uma carta razoável, uma carta para Deus. Quando eu acordei no meu leito, tendo certeza de que eu teria sido condenado por Deus por escrever essa carta, eu tinha prometido a mim mesmo que eu ia renunciar à escrita, pelo menos naqueles curtos momentos entorpecidos pela morfina. Algumas poucas semanas depois, enquanto eu ainda estava com as 2 tipóias, eu conheci uma garota. Essa garota foi uma namorada minha que eu tive durante a pandemia. O nome dela era Alice. E a minha maneira de se comunicar com ela era por meio de textos. A gente se encontrava, claro, mas eu expressava meu carinho por textos de amor, textos engraçados, textos de carinho. Lá eu percebi o quão poderosa a minha escrita poderia ser. Sabe, se poderia alegrar a minha namorada de então, certamente poderia alegrar outras pessoas. Esse relacionamento não durou muito tempo, ele logo chegou ao fim, mas aquela chama havia sido acesa dentro de mim. E eu tinha vontade de continuar a escrever. Continuei fazendo fisioterapia, me recuperei dos ferimentos mais graves, pude voltar à minha vida razoavelmente normal, passei no vestibular, como eu disse, e eu tinha alguns meses antes de começar a minha aula. No dia 27 de dezembro de 2020, eu comecei a escrever o Fardo da Lucidez, sem saber o que ele era, sem ter a menor ideia do que seria aquele texto. Por causa disso, a todos os leitores que pegam o meu livro e vêm comentar comigo, eu peço para eles aguentarem as primeiras 40, 50 páginas. Porque as primeiras 40, 50 páginas, elas são boas, eu gosto muito delas, mas eu estava tateando, eu não sabia exatamente o que ia ser esse livro, ele teria de amadurecer ainda. E demorou bastante para ele amadurecer. Vamos então de onde surgiu a ideia do Fardo da Lucidez. A minha geração é livre como nunca antes foi visto ter liberdade, mas ela é restrita por uma crescente vontade e uma necessidade de se compreender. Há uma crescente necessidade por classificação que acaba por restringir a nós provida liberdade, ou por nós descoberta liberdade. E algumas dessas classificações são absolutamente benéficas. Elas abrem campos de estudo, de conhecimentos e de identificação que anteriormente nunca antes foram considerados, ou se fossem considerados, eram proibidos. Um exemplo de classificação absolutamente benéfica que permite que uma parcela gigantesca da população se comunique é a comunidade LGBT. Não passa, no entanto, de uma classificação. Uma classificação que pode partir, por exemplo, de uma orientação sexual. Não deixa de ser uma classificação. Porém, também a minha geração, buscando se compreender, espelha-se nas classificações e acaba por reduzir a sua própria humanidade àquela classificação. E agora não restringe unicamente ao meu exemplo virtuoso, mas ao tema central do livro, que é a saúde mental e os diagnósticos psiquiátricos. Evidentemente que na medicina contemporânea, são raros doutores que afirmam que o diagnóstico psiquiátrico vai esgotar a psique humana. Mas é muito comum ouvir discursos finalistas que atribuem o diagnóstico como uma parte indissociável da personalidade do jovem. Como, por exemplo, X me ocorre porque eu sou deprimido, Y me ocorre porque eu tenho toque, X me ocorre porque eu tenho ansiedade, ou porque eu sou ansioso. Esse verbo ter, portar, é seu, é sua posse, do seu distúrbio, ele se limita. A descrição psiquiátrica, ela é unicamente uma forma de reduzir fenômenos que ocorrem na vida real, a fim de se compreender, classificar, tornar estatístico, de alguma forma ou de outra, melhorar a vida de quem é classificado. Mas
em momentos da história, inclusive hoje em dia isso ocorre, a classificação nem sempre é benéfica. Eu conversando aqui com você, sou perfeitamente normal. Mas, se fosse atribuído a mim, por exemplo, o diagnóstico de esquizofrênico, talvez você continuaria assistindo, talvez não, mas se você continuasse assistindo, tem uma grande probabilidade que você iria escutar tudo que eu tenho a dizer com um grau maior de ceticismo. Isso diz muito sobre o que essas classificações implicam. Elas têm peso e valor somente em sociedade. A classificação ela é, por definição, a força externa ao indivíduo e ela só faz sentido no coletivo. Se vivêssemos uma população inteiramente de pessoas esquizofrênicas, nunca ouviria quem divergisse do padrão e, portanto, se fosse classificado como esquizofrênico. Isso não ocorreria. Nessa sociedade inventada, unicamente composta de esquizofrênicos, antes seria classificado normal do que esquizofrênico. E essa é a discussão que eu tento trazer. A classificação psiquiátrica, antes de explicar o humano, ela se esgota e o humano transcende ela, explode em cores antes de se limitar. Conta a história, como bem lemos na sinopse, de Malda. Malda é uma mulher brilhante, era uma professora infantil que exercia suas profissões nas maiores das suas capacidades. Mas, por um motivo ou outro explicado na história, ela é submetida a um exame psiquiátrico. Exame esse que acaba por diagnosticá-la como esquizofrênica. A esquizofrenia, que antes já existia, obrigou ela a parar o seu ofício e removeu ela de sociedade completamente. Essa remoção implicou em 5 décadas de encarceramento em instituições psiquiátricas, desde manicômios a outras de encarceramento um pouco mais leve. E na história desse livro, nessas 5 décadas, ninguém tentou de fato questionar esse diagnóstico que foi colocado sobre ela, até chegar a Dante Portofino, que é o nosso protagonista, ou um dos nossos protagonistas. Ele é um médico que nunca ganhou com a estrutura vigente que esse livro propõe, que é evidentemente mais distópica do que a de hoje em dia, mas não acho que é tão distante do que algum dia foi a realidade. Ele percebe que Malda é uma mulher extremamente competente que foi removida precocemente ou erroneamente do meio de convivência social unicamente pelo seu diagnóstico, que, como eu li na sinopse, é compreendido como incapacitante. E ele fica indignado, ele não entende porque os médicos que trabalham naquele instituto, o Instituto Weingarten, não querem ajudar a Malda a se restabelecer. Ele fica indignado, ele faz um movimento contracorrente, ele faz uma vanguarda e é apedrejado pelos seus colegas. Colegas que se beneficiam com o sistema que se retroalimenta em sua própria estrutura autodestrutiva. Ou seja, ele recebe os enfermos diagnosticados com doenças incapacitantes, os médicos eles promovem estudos sobre esses pacientes, eles torcem a humanidade de cada um desses pacientes a fim de liquidar qualquer tipo de lucro intelectual que eles possam ter. Depois pronto, eles vivem nesse instituto até quando eles puderem pagar ou até quando a humanidade deles esgotar de tal maneira que eles morrem. E Dante fica embasbacado, Dante fica enlouquecido, enraivecido, ensandecido. E ele fala, como isso pode acontecer? Eis então o movimento que esse personagem busca fazer de vanguarda contra essa lógica estabelecida. Eu mesmo fui perceber somente na página 150 do meu livro de onde surgiu essa ideia. Ela surgiu sim dos fenômenos da minha geração, ou da nossa geração, porque a chance de você ser alguém da minha geração é grandiosa. Mas surgiu a partir de uma gênese muito interessante. Eu fui tomar as rédeas do meu trabalho literário lá pela página 150. E quando eu tomei as rédeas, eu também percebi de onde surgiu essa ideia. Em 2019, quando eu tinha 15 para 16 anos. Eu tive uma professora chamada Fabiana. A Fabiana, ela tá aqui na última página do livro como agradecimento. Fabiana Z. Corrêa. Ela é o último agradecimento desse livro porque ela propôs um trabalho, ela era uma professora brilhante de geografia que propôs o seguinte trabalho. Era um trabalho sobre muros. O tema de geografia do segundo colegial era geopolítica, a gente devia fazer um trabalho sobre muros. Era livre o tema, o muro e a maneira como a gente iria apresentar. Poderia ser uma peça de teatro sobre o muro que existe entre os Estados Unidos e o México. Poderia ser um curta-metragem sobre um muro que foi erguido em Kosovo depois da Guerra de Kosovo. Pode ser uma apresentação de PowerPoint sobre a divisa entre a faixa de Gaza e Israel. E eu apelei à coerência do trabalho. Eu cheguei para minha professora e falei, professora, de que muros nós estamos falando? Ela, qualquer muro? Eu, qualquer muro. Ela, qualquer muro. Eu, qualquer muro. Ela, qualquer muro. Eu, pois bem, eu e meu grupo decidimos fazer um curta-metragem, um filme, um curta-metragem, falando sobre o muro entre a loucura e a sanidade. Esse filme ele era um curta-metragem de poucos personagens, dentre eles só um deles se comunicava, os outros eram loucos, dopados. Esse personagem foi atuado por mim, vou colocar aqui alguns trechos no final das minhas falas,
onde eu atuava de forma bastante ruim, bastante amadora, lembrando que eu nunca fiz um curso de teatro, nunca atuei na minha vida, era minha primeira vez atuando. Eu era um médico que havia estudado e era um médico extremamente ortodoxo, alopático, que conversava diretamente com a câmera como se estivesse conversando com os seus enfermos, dizendo que eles deveriam seguir cegamente a mim, que eu teria a cura das suas enfermidades e eu iria removê-los de qualquer dor. E esse médico, ele acaba por reavivar na cabeça desses ditos loucos uma grande discussão sobre classificação, sobre caixinha, sobre confinamento. Esse médico, ele carrega na sua mão, eu não tenho aqui o livro em si que eu vou mostrar, um livro chamado DSM-5, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. No caso, a minha edição era de 2018, o filme foi gravado em 2019. É um livro de umas 900 páginas. Então essa é a grossura aqui. Ele categoriza, ele explica, ele descreve, ele quantifica transtornos mentais, tudo que você pode imaginar. E eu não havia lido esse livro para fazer o curta-metragem, ele era meramente um prop, sabe? Por exemplo, o médico, o doutor falando, esse é o manual que eu sigo, aqui você está explicado, resumido, a sua humanidade inteira está contida nessas páginas e não há como escapar. Então você deve seguir a mim, que sou um médico educado, instruído, e eu vou curá-lo. Em vários momentos, o doutor, desse filme, ele mistura uma reabilitação alopática com uma reabilitação artística. E nós tivemos grandes expoentes no Brasil da reabilitação artística. Uma delas é a Anísia da Silveira. Mulher essa que é personagem do meu livro. E ao final dessa história, fazendo spoiler desse curta-metragem jamais lançado, o doutor, ele pega essas obras, todas essas obras de arte produzidas por seus loucos, estando eles mais ou menos entorpecidos, e ele vende, ele expõe em um museu. Ou seja, ele ganha com o seu trabalho, ele ganha com o encarceramento, ele ganha com a medicamentalização, ele ganha com a loucura. A grande questão é, um louco ou um enfermo, como descrito pelo DSM-5, pode ser qualquer um de nós. Se fôssemos seguir rigorosamente as classificações do DSM-5, ninguém restaria são. E essa é a história do alienista, do Machado de Assis. Ninguém restaria são. Para escrever o meu livro, anos depois, eu li o DSM-5 de cabo a rabo com um rigor analítico bastante severo para tentar me autodiagnosticar com várias aspas, não me diagnosticando, mas vendo com quantos transtornos eu me reconheceria ao menos. Eu entrei com um transtorno de ansiedade generalizado, e 2, na realidade, de toque, transtorno obsessivo-compulsivo, e saí com 19 transtornos. Eu, que se eu não tivesse falado para vocês que era uma pessoa ansiosa, e tivesse falado que eu teria toque, provavelmente não suporiam. E se eu tivesse falado que eu sou esquizofrênico? E se eu tivesse falado que eu sou bipolar, paranoico, maníaco, sociopata? Isso não quer dizer nada. Eu poderia enfatizar que eu fui diagnosticado como um sociopata. Não fui, mas eu poderia ter sido. Somente de você receber essa mensagem do outro lado da tela, há um estigma criado que é semelhante a qualquer outro preconceito. Essa é a discussão do meu livro. É uma discussão sobre os malefícios da classificação. É uma discussão sobre como o diagnóstico psiquiátrico ele pode ser sim bastante limitante se usado de forma errada. Perceba, um diagnóstico psiquiátrico pode ser absolutamente benéfico, essa discussão também é trazida no livro. Uma pessoa que se encontra num estado incontrolável, insano, e não se reconhece em ninguém ao seu redor, encontra-se também completamente perdido, removido, alheio, e pode sim se angariar uma certa dose de conforto pela classificação. Ok, Ricardo, você é diagnosticado com esse transtorno. X% da população manifesta esse transtorno. Essas são as características e esse é o que mais se adequa a você. Deus, estou salvo. A minha realidade ela é compreendida, ela é estudada, ela está sendo difundida por meio da medicina. Ótimo. Se você se espelha, ou melhor, se você é classificado dentro dos fenômenos que a realidade apresenta, pois bem, mas limitar o humano a isso é reduzir a própria humanidade a uma frase, a um nome. Eu escrevi esse livro em 4 meses. Comecei no dia 27 de dezembro de 2020 e terminei no dia 26 de abril de 2021. Foram 4 meses de escrita. Eu fechei o livro e eu estava vazio. Vazio, mas com a completa compreensão de que esse livro eram 3 coisas. 1, maior do que eu. 2, com uma discussão importante. E 3, o primeiro de muitos. Sabia isso? Bate pronto. Várias pessoas foram importantes para escrever esse livro. Eu vou falar um pouco sobre elas agora. O livro, ele abre com um agradecimento à minha namorada, Gabriela Yumi Nakamura. E o agradecimento é, para Gabriela Yumi Nakamura, que este livro a alegre da mais insana maneira, como um maduro silêncio.
diagnosticado. É dedicado a ela, o livro, a primeira página, a minha namorada. Virando mais uma página, antes de falar dos outros agradecimentos, gostaria de falar um pouco sobre a epígrafe, acho que é a epígrafe que chama, que é a pequena citação inicial que tem aqui nessa página. A pequena citação inicial é de um dos meus livros favoritos da vida, chamado O Retrato de Dorian Gray, escrito pelo Oscar Wilde. Abre aspas, definir é limitar. Essa é a epígrafe do meu livro. Outra pessoa que me ajudou muito foi o meu irmão. Ele me ajudou com passagens, me ajudou retendo meus manuscritos. E ele é o primeiro dos últimos agradecimentos. Ele também ganha uma página. Alexandre Zé Angulo, como lhe devo, irmão querido? Eu queria, antes de te expor o que eu tinha, sepultar o livro e seus efeitos. Muito obrigado pela sua postura importuna e insistente, por sua presença genuinamente fraterna. Começam então os agradecimentos gerais. Eu faço um agradecimento por capítulo, o livro tem 24 capítulos. Cada uma dessas pessoas foi essencial para a discussão que foi desenvolvida nesse capítulo. O primeiro é a doutora Patrícia Aquino. Ela é uma doutora em letras, se eu não me engano, da Unicamp, Universidade de Campinas. Ela é brilhante e foi essencial para lapidar esse livro pelo que ele é hoje. Ela leu, ela se enveredou nesse livro, ela foi maravilhosa. Patrícia Aquino, eu devo tudo a você. Hello. Yeah. May I use this for a little? At 11, nobody. I'll leave it at 10:50. Should I turn the lights off as well? All right. Half 9. Thank you. Com certeza, a pessoa que dá nome ao protagonista desse livro, Dante Malavasi. Dante Malavasi, ele é um doutor em psicologia experimental e ele é um jornalista. E ele foi meu psicólogo por, acho que 9 anos. 9 anos que culminaram nesse livro. 9 anos de discussões, 9 anos de compreensões da minha própria personalidade. E ele assina o prefácio do livro. Um prefácio brilhantemente escrito. Eu agradeço tudo a ele. Essas são as pessoas que me ajudaram a escrever o livro. Eu me perdi completamente no que eu estava falando. Eu não sei o que eu vou falar daqui a 10 segundos. Ok. O livro estava escrito e o livro estava finalizado completamente depois das revisões gramaticais, revisões literárias, no dia 7 de setembro de 2021, exatamente um ano depois do meu acidente. Coincidência ou não, foi o que aconteceu. Eu estava pronto para levar esse livro para o mundo, porque eu pensava o seguinte: se eu, um jovem de então 17 anos, que nunca teve uma formação em psicologia, em psiquiatria, em psicanálise, conseguiu de forma coerente, eu não digo correta, eu digo coerente, exercer uma discussão sobre classificação e sobre doenças mentais de forma adequada, essa discussão certamente se passou pela mente de outras pessoas. Esse livro, ele é maior do que a mim, não por arrogância, mas por achar que eu tive os meios de linguagem, de ócio, de educação, para culminar isso em um livro de 300 páginas. Começou o ano de 2022 e eu falei, eu preciso escoar esse livro para algum lugar. Eu preciso, 1, publicá-lo e 2, ter público para consumi-lo. E aí surgiu o meu plano maquiavélico de cultivar uma persona nas redes sociais para cultivar também o público leitor. Chegou o dia de lançar meu livro efetivamente. Entrei em contato com a minha editora, a Editora Labrador, publiquei meu livro e estava pronto para lançá-lo. O lançamento foi dia 22 de agosto de 2022. Aqui está um panfleto do lançamento. Eu saí na rua panfletar. Eu fui em lojas, em shoppings, em parques, em praças. Na frente a data, o local e o título do livro e atrás a sinopse e um QR Code indicando várias coisas. Eu fui expulso de lugares, pessoas pegavam meu panfleto e jogavam no chão 1 metro depois. Várias pessoas aceitaram, mas eu tive o mês de agosto foi um mês muito difícil para mim. Foi uma frustração gigantesca até o dia do lançamento. Eu tinha certeza que tudo ia dar errado. As aulas já tinham começado, meus amigos da escola não eram já mais tão próximos, a minha família, muitos deles se mudaram de país. Eu tinha medo que não aparecesse ninguém, mas eu tinha feito um esforço gigantesco e a minha família também. E a minha família é bagunceira pra caralho. A gente foi então na livraria da Vila do Shopping JK, aqui em São Paulo, e a gente juntou mais de 250 pessoas, ou perto de 250 pessoas. Foi um dos maiores públicos que a livraria da Vila recebeu esse ano, pelo que me disse o Oliveiro, que estava lá aquela noite. A gente vendeu mais ou menos uns 180 livros e foi uma das melhores noites da minha vida. Depois do lançamento, foram 3 horas de lançamento, depois do lançamento, eu estava tão cansado que eu nem conseguia levantar. Minha perna estava bamba e quando me levantei, eu só disse água, para me trazerem água. Porque quando chegou as primeiras 10, 15 pessoas, eu tinha certeza que ia ficar por isso. Ah, tá bom, no máximo umas 10 pessoas na fila, assim, para ser muita gente ao mesmo tempo. Não, chegou a ter uma fila de mais de 50 pessoas. E eu tava começando a escrever dedicatórias longas para cada uma das pessoas. Não, eu tinha que escrever curtíssima e sem parar, nem conseguia dar oi. Pessoas que eu não via há 5 anos, há 10 anos, há 12 anos.
amigos, familiares, pessoas que não conhecia e seguidores meus. Foi uma loucura completa. Todo escritor que aspira a ter um lançamento como esse pode pensar, bom, certamente sua vida foi um mar de rosas depois disso, pelo menos com relação à sua escrita. Eu nunca fiquei tão deprimido em toda a minha vida. Ou pelo menos não como eu consigo me lembrar enquanto gente jovem, assim, nos últimos 10 anos. Eu fiquei deprimido, eu comecei a comer por conforto, eu me distanciei dos vários meios sociais, eu não falava muito com os meus amigos, eu não praticava esporte, eu parei de ler, eu parei de escrever. Nossa, parecia que eu tinha tido o ápice do meu livro e, para além disso, nada. Vão comprar o meu livro, ninguém vai ler meu livro, quem vai ler vai odiar. E foi uma insegurança gigantesca. Logo eu, que sou sim uma pessoa verdadeiramente bastante autoconfiante, eu me articulo bem, eu sou um bom comunicador, então eu não estava com medo da linguagem em si, mas eu tinha certeza que eu ia ser vítima de ostracismo, assim como a minha protagonista. Lentamente, os comentários foram vindo. Jovens do Brasil inteiro. Primeiro 1 ou 2, aí meia dúzia, aí 1 dúzia, aí 2 dúzias, aí algumas dezenas. E estamos aí em algumas dezenas ainda. Mas lentamente o livro está afetando pessoas, e as pessoas estão se reconhecendo nos personagens, e as pessoas estão entendendo a história, e as pessoas estão amando o livro. Amando. Até agora, na Amazon, nós temos 42 avaliações. E eu acho que esse livro tem tanto chão. Eu quero fazer com que esse livro chegue no Brasil inteiro. Eu acho que ele tem uma discussão indispensável, uma discussão presente, uma discussão que fala sobre o mal do nosso século, ou um dos maus do nosso século, que são as doenças psicossociais. E eu acho essa leitura uma leitura bastante válida. Agora, substituiu o nome do meu perfil de My Casual Poetry para Ricardo Z. Angulo, lentamente transformando o meu perfil de um perfil de alguém que avalia livros para um perfil de escritor. E meu sonho, em breve, talvez seja ser publicado por uma editora tradicional. Esse é um sonho que eu tenho, para um próximo livro, talvez, ou para uma republicação desse livro. Fazem mais ou menos 2 anos e 3 meses que eu me envolvi em um acidente, onde foi o momento mais próximo que eu fiquei da minha morte. Então nada. Chega. Mas eu acho que então todos esses conhecimentos se resumem com o que eu ganhei desse acidente. Talvez daqui a alguns dias eu lembre de algumas mais coisas, mas por enquanto vai ficar por isso. Meu nome é Ricardo Zuckerberg Angulo, eu tenho 19 anos. Hoje é dia 21/12/22, são exatamente 10 horas e 42 minutos, 43 minutos da noite. Eu estou cansado, eu estou com calor, eu estou com a garganta ardendo de falar, eu não bebo água faz tempo. Eu não li hoje, eu vou editar esse vídeo de madrugada, eu vou publicá-lo amanhã. Se você acha a discussão do meu livro importante, e se você acha que eu fui suficientemente persuasivo na minha propaganda, leia o meu livro. Comente ele. Dê ele de presente para um amigo. Conte dele para um psicólogo, para um psiquiatra, para um professor de literatura, para alguém influente. Me ajude a levar ele para onde for que ele possa chegar. Porque eu acho que ele é maior do que mim. Eu acho que ele é um livro com uma discussão bastante importante. Ele é um livro experimental, ele é meu primeiro livro, ele tem muitas falhas. Mas ele é como um filho para mim. Eu vejo infinitas falhas nele, mas eu amo ele incondicionalmente. Pois bem, muito obrigado para aqueles que me escutaram até aqui. Esse canal vai ganhar vida no próximo ano, eu vou publicar mais coisas aqui. Então se inscreve aí embaixo se você gostou desse vídeo, deixa um like, compartilha, comenta e é isso. Muito obrigado, um grande beijo e Feliz Natal.